Hoje a Pastoral Familiar trouxe um tema muito bonito, que é a questão da adoção, né? É um tema tão bonito que Deus deu o presente de incluir na Sagrada Família, né? Algumas mulheres são chamadas a gerar seus filhos em seu ventre e outras no coração. Então o Bruno veio aqui com todo carinho para falar sobre esse assunto para a gente. Ele tem um apostolado na internet, né, Católicos para Adoção. Então vamos recebê-lo com muito carinho. Pode vir aqui, Bruno. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, boa noite, gente. Obrigado aí pela acolhida. Como foi falado, né, eu sou amigo do Miguel. Vocês conhecem, um paroquiano aqui também, né, que adotou um monte de crianças, um monte de anjos. Louvado seja Deus, né? Mais cristãos batizados, precisamos disso. E nós nos conhecemos, né? Tivemos uma certa intimidade de conversar, de chorar junto, de rezar um pelo outro, né? De se apoiar também um pelo outro. E aí ele fez esse convite para eu vir aqui falar de adoção. Então eu vou falar de adoção, vai ser uma coisa bem tranquila, coisa de 6 horas, até Pentecostes, não, brincadeira. Vai ser uma coisa bem rápida, mas hoje é muito importante que vocês prestem atenção. O Senhor escolheu vocês hoje. Não foi seu primo, não foi seu tio. Ah, mas não veio fulano de tal. Nossa Senhora escolheu você. E Nossa Senhora Auxiliadora sabe o que faz, porque o nome já diz, né? Ela auxilia. Então, fiquem tranquilos. Eu estudei no colégio salesiano, eu não sabia que os padres eram salesianos, então fiquei muito mais feliz agora, né? Espero que Dom Bosco também me ajude, senão ele depois me dá um tapa lá, que nem Padre Pio. Vamos ver. Mas assim, então a gente vai falar de adoção, vai ser uma coisa rápida. Eu vou dar o meu testemunho de vida, é uma coisa bem rápida, de 15 minutos. Depois eu vou falar como que está o cenário da adoção, como que a igreja tem abordado esse assunto, e depois a gente vai abrir rapidinho para algumas perguntas, algumas coisas para a gente ter uma troca, que senão fica só eu falando aqui, vocês com a bunda dura aí, não é esse o intuito, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Bruno, eu tenho 34 anos, sou casado, tenho 4 filhos, Samuel de 6 anos, Davi de 4, Maria Isabel de 2 e a Carmen que nasceu agora. A minha esposa chama Jéssica também, estamos casados há quase 8 anos, somos abertos à vida, né? Temos muitos filhos também. O Senhor nos chamou para isso e assim estamos indo. Mas a verdade é que nada disso poderia ter acontecido. Tá? Há 34 anos atrás, uma moça de 17 anos ela foi abusada. Ela foi violentamente abusada. E nasceu uma criança que estava nos planos, uma criança indesejada, que nasceu de uma violência sexual. Essa mulher, ela tinha problemas com drogas, tinha problemas com álcool, né? Provavelmente essa criança poderia ter nascido com alguma sequela, né, pelo histórico de saúde da mulher, e essa mulher já tinha meio que resolvido assim, vou acabar com esse problema. E aí surge algo esplêndido, que é a igreja. Um sacerdote que tinha um apostolado, não sei se algum de vocês conhece, o padre Tomaso, que ficava ali na região de Santana, ele tinha conhece, né? Então, guarda aí. Da ZN, isso aí. Ele tinha um apostolado com pessoas que eram viciadas em droga. E essa moça escutou isso, foi lá falar com o padre, falou, padre, eu estou grávida, fui abusada, a situação é essa. O padre falou, não, minha filha, fica tranquila, a igreja está aqui, a igreja é sua mãe, a igreja vai te ajudar. E de fato, a igreja ajudou essa mulher. Essa mulher não abortou a criança nasceu e foi batizada no dia de São José. Por uma graça, essa criança foi batizada no dia de São José. No dia do batismo dessa criança, além de estar a mãe biológica, tinha uma moça que tinha acabado também de perder, teve um aborto natural, né? Não foi provocado, ela perdeu 2 crianças. Então ela estava muito triste, estava muito abatida e tal. E no dia desse batismo dessa criança, que essa mãe que ia abortar a criança estava lá, a mãe não tinha nenhuma roupa, nenhum enxoval, não tinha nada. E a mulher que tinha perdido as 2 crianças tinha tudo. Então ela escutou, ela morava perto da paróquia, ela escutou, falou, padre,
toda essa situação, eu já tinha, né, comprado berço, comprado aquilo, então dá para essa mulher. Pois bem, essa mulher é minha mãe. Essa mulher é minha mãe. A minha mãe biológica e a minha mãe adotiva estavam no dia do meu batismo. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. Eu já vou explicar por quê. A minha mãe, né, o padre, com a sua vocação, com o seu santo sacerdócio, viu ali toda a situação, falou, opa, peraí, né, então conversou com a minha mãe, olha, você não quer ficar com a criança, tal, não sei o quê. E na minha época, isso é importante falar, o processo de adoção não é como é hoje. Né? Era um processo um pouco menos burocrático, um pouco menos informal. Então, minha mãe fez toda a legalidade do processo, né? Deu o processo, a minha mãe biológica falou que realmente não ia querer ficar comigo, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Bom, dito isso, esse é um trecho, né, do meu testemunho. Mas, eu até pedi aqui que eu esqueci a minha Bíblia. Eu achei até interessante que a Bíblia que me emprestaram está marcada justamente no trecho do Evangelho que eu ia ler. Quer ver? Cadê? Aqui. O servo fiel e prudente. Então é do Evangelho de Mateus. Quem é servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos, para lhe dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros, e comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que desconhece, o aniquilará e destinará à sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Junto com esse evangelho aqui, tem um outro que diz assim, ó, eu estava nu e me vestisse, eu era estrangeiro e foste me visitar. Esse evangelho, os meus pais, um dia antes do meu batismo, os meus pais estavam na igreja, eles nem iam para a igreja. O padre falou, não, vem aqui, vai ter nós vamos fazer um louvor, não lembro exatamente o que era, alguma coisa de louvor, tal, não sei o que, vem aí, e alguém abriu esse evangelho ao acaso. Minha mãe chorando, né, tinha perdido 2 filhos também, tal, não sei o que. E ela fala até hoje que a decisão de adotar dela veio por 2 motivos. Primeiro, por causa de um sacerdote. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, gente, vocês têm 2 padres aqui, 2 bons pastores, rezem por esses homens. Rezem por esses homens. Vocês não fazem ideia do combate espiritual que é você ser fiel à igreja hoje. É muito difícil, gente. E se por algum motivo, porque a gente, né, somos ótimos juízes, né? E o padre não me deu bom dia, o padre não gosta de mim. E você fala isso porque você não reza uma Ave Maria para o padre, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero destacar é a importância do sacerdote nessa missão. Porque se não fosse um sacerdote, acolher aquela mulher que já estava com desejo de abortar, que era minha mãe biológica, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje, não tinha conhecido Miguel, não tinha 4 filhos, não estava aqui falando com vocês. Então vejam a importância, né, não só do sacerdote que teve as mãos envolvidas, mas nós somos chamados a ser sacerdote, profeta e rei. Todos nós. Vocês receberam o batismo, não se esqueçam disso. Só que a roupa do seu batismo não pode ficar desse tamanho. Ela tem que crescer, ela tem que dar fruto. Tem que olhar para você e falar assim, ali tem um cristão, ali eu posso buscar um refúgio. Né? Então, esse é o meu testemunho. Depois eu vou voltar nele e vocês vão entender por quê. Eu vou falar agora um pouquinho do apostolado. Né? Então, como ela falou, o apostolado, o que aconteceu para surgir esse apostolado? Eu já falava sobre adoção na internet há muito tempo, contava causos meus, né, as dificuldades do filho adotivo, quanto a sentimentos, quanto a busca da mãe biológica. E aí um dia eu recebi uma proposta para fazer uma... Eu estou contando isso, gente, mas esqueçam a pessoa, tá? Olhem a história que Deus está fazendo. A pessoa não é muito boa, não. Miguel sabe.
E era para fazer uma propaganda participar de uma propaganda sobre adoção. Só que nesse contexto, né, dessa empresa que estava vendendo produtos, eles queriam dar uma conotação de tipo que pessoas do mesmo sexo também teriam a mesma paridade de família que a Sagrada Família. Vocês entenderam, né? Então tá bom. Contexto: eu estava desempregado, a Jéssica estava desempregada e o nosso segundo filho estava nascendo. A gente não tinha dinheiro nem para comer semana que vem. E aí veio essa proposta. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que tomar uma decisão, né? Ou eu vou servir a igreja, ou eu vou ter que servir o dinheiro. Eu não aceitei a proposta. E aí eu fui conhecendo outros casais na internet, católicos, né? Eles vão aparecer aqui. E eu falei assim, gente, não tem ninguém que fale sobre adoção. A gente precisa começar a levar esse assunto para dentro da igreja. Porque tem muita mulher sofrendo com a infertilidade, recorrendo a métodos que a igreja, né, já orientou para não fazer, para não recorrer tal tudo, e o pessoal está batendo cabeça. Então aí surgiu o Apostolado Católicos da Adoção, que é um apostolado que já está aí há mais ou menos uns 8 anos. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Então qual que é o sentido desse esforço todo nosso, né? Do Ricardo, do Miguel, dos padres de abrirem a paróquia, gastarem a luz, de vocês estarem aqui acordados, escutando o cara chato falar. Qual é o sentido de tudo isso? Gente, o sentido é o seguinte: cada um de vocês agora vai ser o profeta na vida de alguém. Como assim? Pense na seguinte situação: no seu bairro, na padaria, na fila do ônibus. Com certeza você já viu alguma jovem que está grávida, está numa situação muitas vezes de vulnerabilidade. E quando eu digo vulnerabilidade, eu não estou me referindo nem a dinheiro, tá? Eu estou me referindo a emocional. Às vezes é uma moça que mora, sei lá, em Alphaville e está totalmente, né, fora do eixo. E por que tanto esforço, né, de falar sobre adoção e tal, não sei o quê? Porque tudo tem que acabar no batismo, gente. A gente precisa levar essas crianças ao batismo. Nós precisamos trazer essas crianças para a igreja. Nós precisamos acolher essas mulheres que estão em vulnerabilidade. Porque a gente tem que pensar que o outro lado, né, essas pessoas que estão enganadas pelo demônio, infelizmente, estão enganadas pelo demônio, são filhos de Deus. Deus morreu por eles também. O problema é que eles estão vomitando toda a fé, né? A gente tem que pensar que essas pessoas, elas são extremamente... Olha, eu já me passei na internet, né, eu fingi que eu era uma menina de 17 anos. Vocês não fazem ideia de como eles me acolheram. Mas só faltava beijar meu pé e perfumar. E às vezes a gente vai em alguma paróquia, em alguma igreja pastoral. Ah, eu quero batizar meu filho. Ah, já passou o curso de batismo, agora vai ter que esperar 6 meses e pegar a ficha. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então assim, a gente tem que ser esperto nesse sentido de acolher a pessoa que está nessa situação, né? Deixa eu passar aqui. Bom, vocês conhecem esse casal, né? Um casal famoso, muito santo. Mas eu quero falar especialmente, né, nesse primeiro momento, desse rapaz aqui. Vocês sabem quem é? São José. Muito bem. Vamos pensar um pouco. São José, ele tinha uma linhagem de reis. Ele era da casa de Davi. Você imagina como foi para São José pegar a razão dele. Imagina, você que é casado, sua esposa chega hoje, faz esse exercício, né? Colocando na dimensão, claro, separa a dimensão de santidade, mas faz esse exercício. Sua esposa chega hoje para você e fala assim, então, eu estou grávida. De quem? É do Espírito Santo. Você matava ela, não tinha nem conversa, né? Imagine o exercício de fé, né, de confiança, de humildade que São José não precisou fazer para ser o Vito Custos do nosso Senhor, para ser o guardião, né? Para ser esse guardião. Não só de Jesus, mas da nossa Mãe Maria Santíssima, com certeza. Eu, particularmente, não gosto muito da... Caramba, acabei de falar deles e eles chegaram, ó. Acabei de falar do casal e eles chegaram. Eu não gosto muito dessa ideia de São José muito velhinho, né? Que tem algumas representações de José um pouco mais velho. Não, eu acredito que São José era forte. Tinha aquela masculinidade que a testosterona estava lá em cima e ele fazia
contrição por amor a Nossa Senhora. Então vamos seguir aqui. É o que eu falei. Muita gente hoje adota, né, pensando que a adoção eu até gostei do que o padre falou no final da missa, né? Ele falou assim, que é um ato de caridade. Verdade. Plenamente verdade. O problema é que hoje a gente entende caridade com o quê? Ação social. E não é. A caridade, ela tem que terminar aqui, ó. Ela tem que terminar aqui. Obrigatoriamente. Ela tem que terminar, não. Na verdade, tem que começar aqui. Ela tem que começar aqui. Gente, vocês não fazem ideia de quantas vocações são perdidas nos orfanatos. Eu, por exemplo, muitos orfanatos hoje eu já não posso nem mais entrar, porque o pessoal me conhece e já sabe. Falei, e aí, quando é que vai batizar essas crianças aí? Eu sou assim, 2 pés na porta e sem conversa. Então tem muitos lugares que hoje eu já não posso mais visitar. Mas é isso. Né? Todo esse empenho que a gente está fazendo de acolhida com essas mulheres é justamente para esse momento aqui. Para que eles possam também receber o céu. Vamos lá. Esse aqui é um casal, também amigo meu, como o Miguel, como o Felipe e a Fernanda. E a história deles é muito interessante. Eu pedi autorização para eles, tá? Para contar isso, para colocar a foto deles aqui, obviamente. Mas a história deles é muito interessante. Essa moça, ela tinha um problema de infertilidade. Ela já estava totalmente desesperançosa. E ela foi numa clínica de fertilização in vitro. Estava tudo certo, conseguiu dinheiro, conseguiu tudo, tal. O corpo dela estava plenamente disponível, né, para fazer a fertilização in vitro, estava tudo certo. Quando ela chegou e sentou no consultório médico, uma jovenzinha falou assim, ela viu, né, que ela estava de escapulário, a médica estava de escapulário, ela olhou e falou assim, a senhora é católica? Eu sou católica. Tá, não sei o que lá, né, mas a médica não, no exercício de médica dela, talvez ela não podia, né, falar alguma coisa assim, mais incisiva. Ela falou assim, inclusive eu sou adotada. Aí ela, né, deu um choque assim nela, acho que o Espírito Santo convenceu ela, e falou, não, o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? E aí a médica foi conversando com ela, né, falou, olha, eu fui adotada, louvo e agradeço a Deus por estar viva, tenho uma família, vou na Santa Missa todos os dias, tal. Resumo da ópera. Ela adotou esses 2 lindos meninos, vão muito bem, obrigado. Os 2 meninos são coroinhas. A mãe é ministra da Eucaristia, o pai também. Servem na igreja, que é uma beleza. E vou falar para vocês, aonde esse casal chega, não precisa falar nada. É um testemunho vivo. Não precisa. Às vezes a gente quer, não, porque aqui eu vou abrir uma leitura. Ótimo. Se o Senhor te inspira a fazer isso, quem sou eu para... Não estou aqui impedindo ninguém. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, se eu vou fazer um exercício aqui, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Como que vocês me provam que Cristo ressuscitou? Podem falar. Só os padres que não, porque aí vai ser apelação, né? Aí vai ser muita apelação. Mas podem falar, não tem certo e errado. Como que vocês me convenceriam? Eu sou ateu. Se você falar Eucaristia, eu vou falar um pedaço de pão. Se você falar batismo, eu vou falar água na cabeça. Você fala, não, mas é que o padre só está vestido com uma roupa de preto lá porque ele quer, é problema dele, entendeu? Eu não acredito nisso. Como que vocês me convencem? Porque essa é a chave de hoje. Como que vocês convencem a pessoa de que Cristo ressuscitou? Na sua vida também. Porque não adianta falar, Cristo ressuscitou, você não está vivendo a ressurreição, tem alguma coisa errada. Como? Eu quero ouvir de vocês, me falem. Testemunho? Dá um exemplo, assim, tipo... Sei lá, você foi curada de alguma coisa. Pode falar qualquer coisa, não tem... Vamos supor, você gostava de beber e parou de beber. Um exemplo, não estou dizendo que é você, sei lá. Mas eu como ateu posso falar assim, mas aí você ficou com medo de morrer de câncer do pâncreas e você parou. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Chega uma família que adotou 4 crianças. Opa! Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo, tá? Eu tenho um rapaz que ele é ateu. Então não, ele é satanista declarado. Ele é satanista declarado.
Eu estava subindo as escadas com a sacola de compra, tal, tudo, tal, não sei o quê. Eu estava rolando o feed aqui no celular e, né, conversando com ele, falou assim, nossa, olha, esses amigos aqui adotaram 5 crianças. Eles vão aparecer aqui já já. Eu falei, você não... Mentira. Eu falei, cara, é verdade, aqui, ó, adotaram 5 crianças, tal, não sei o que. Ele falou, mas isso é impossível. Morreu o assunto aí. Passou uma semana, ele me encontrou de novo. Cara, sabe aquele casal que adotou 5 crianças? Sei. Então, eu estava pensando aqui comigo. Eu tentei achar todas as razões lógicas, científicas, sociais, o que você quiser. Cara, eu não consegui encontrar. Falei, então, pois é. Se você não conseguiu encontrar na ciência, no social, aonde que está a resposta, né? Então, vejam aí, é isso que eu quero que vocês gravem. A importância disso daqui, ó. Esse casal aqui, ó. Eles adotaram 5 crianças. É o Andrew e a Lu. Adotaram 5 crianças. 5 crianças também sofriam de maus tratos, elas estavam bem debilitadas. Eles adotaram as crianças. As 5 crianças estudam no colégio católico. As 5 crianças rezam o rosário todo dia, tá? Por conta delas. É claro que os pais vão movimentando vão puxando a carroça também. O pai serve na igreja, a mãe é advogada em direito canônico, alguma coisa assim, serve na igreja também, e é uma coisa impressionante. Aonde eles vão, eles não precisam falar. Bom, primeiro que são 5, né? Já é uma coisa que hoje em dia já é uma coisa que chama atenção. Mas adotar 5, isso foge da razão. E o mundo de hoje, ele não consegue compreender algo que foge da razão. É por isso que nosso Senhor Jesus usou uma coroa de espinho. Para matar a razão dele. Porque, vamos pensar, gente, se Jesus chamasse hoje, por mais que você venha na missa, por mais que se Jesus te desse uma cruz hoje, concretamente, falasse assim, sobe aí que você vai ressuscitar, aqui, ó, quem me garante? E ó que a gente está na missa todo dia, está escutando a palavra todo dia, está vendo milagre na vida do irmão, Deus já fez milagre na sua vida, e você, não, dá para outro ali que ele está precisando, eu não, sai fora. Vamos lá. Essa frase vocês conhecem bem, né? O enfrentamento final entre Deus e Satanás será sobre a família e a vida. Vocês acham que isso está acontecendo ou não? Eu não sei dizer, sinceramente, eu não sei dizer se a gente está na penúltima, na antepenúltima, na antepenúltima, se estamos no final dos tempos. O que eu sei é que isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E aí, diante disso aqui, né, de todo esse enfrentamento, é claro que Satanás o dragão sempre vai perseguir os descendentes da mulher. Está escrito lá. Nós somos esses descendentes. A questão é, nós já sabemos quem vence no final. O problema é, nós esquecemos no meio do caminho. Esse que é o drama do católico hoje. Ele sabe que Cristo vence. Toda a Páscoa a gente está lá, Cristo ressuscitou, muito lindo, maravilha, vamos para casa, isso aqui, come leitão, depois de 40 dias, passa uma semana, você perde o emprego. Cadê Cristo aí? Está entendendo? Esse que é o nosso drama. A gente sabe quem vai vencer, mas no meio do caminho a gente esquece. Vamos lá, continuemos. Papa Francisco, eu tenho certeza, ele foi um dos papas que mais falou de adoção até agora. João Paulo escreveu mais encíclicas que ele, referente à família e à adoção. Mas o Papa Francisco tem falado muito sobre adoção. E por que o Papa Francisco tem falado muito sobre adoção? Porque às vezes a gente pensa assim em adoção, né? A gente pensa a nível Brasil. Mas eu quero lembrar vocês que a guerra na Ucrânia não acabou. Tem guerra no Israel, tem problema na África, tem problema aqui no Brasil. Então, assim, tem muita criança que precisa ser acolhida, nutrida de alimento e nutrida de fé. Tá? Eu sinceramente me preocupo mais com a criança ser batizada do que ela de fato ter uma família. Claro, eu não estou desprezando a família. Entendam o que eu estou falando. Mas a minha preocupação é que a criança seja batizada. Essa é a minha preocupação. É claro que precisa de uma família, precisa de uma comunidade, precisa de tudo isso, né? Então o Papa citou em particular todos aqueles que se abrem a acolher a vida através da via da adoção, que é um comportamento generoso, né? Bonito. Ele fala, José nos mostra que esse tipo de vínculo não é secundário. E aqui eu paro um minuto. Quantas vezes nós que estamos aqui,
escutamos assim, vai adotar filho adotivo? Não faz isso com a sua vida não, vai ser problema, a criança vem com sangue ruim, e, sei lá, não sabe o histórico da mãe, e tal. Aí eu te pergunto, será que a adoção é segunda via mesmo? Tipo assim, é meio que band-aid, é meio que tipo, não deu certo por aqui, vamos por aqui? Será que é? Vamos descobrir. Esse tipo de escolha está entre as formas... Isso é o Papa que está falando, não sou eu não, tá? Isso aqui quem está falando é a igreja, não sou eu. Esse tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade e maternidade. Quantas crianças no mundo estão à espera de alguém que cuide delas? E quantos cônjuges desejam ser pais e mães, mas não conseguem por razões biológicas? Ou, embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não têm? Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. E tem um vídeo do Papa que eu não consegui fazer o vídeo. Eu acho muito interessante que ele fala assim: ter filho é sempre um risco. É sempre um risco. É sempre um risco. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe. A pessoa fala assim: não, mas é porque na adoção você corre mais risco. Mentira. Suzana Ristoff está aí para provar que eu estou errado. Ela está presa e eu tô aqui. Então, será que a adoção é o problema? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, o que eu falei, né? Os papas, eles sempre vêm falando dessa questão da defesa da vida, da abertura à vida, da família e da adoção. E o João Paulo, é o que eu falei, ele é um dos que mais abordou esse assunto em encíclicas, em cartas, né? Inclusive, teve um encontro em 2008 no Vaticano só de famílias adotivas. Então vejam que a igreja ela não está alheia ao sofrimento de quem é infértil. Não está, de forma alguma. Muito pelo contrário. Né? E aí o João Paulo II fala assim, uma expressão particularmente significativa de solidariedade entre as famílias é a disponibilidade para adoção ou para o acolhimento das crianças abandonadas pelos seus pais ou de qualquer modo, em situação de grave dificuldade. O verdadeiro amor paterno e materno sabe ir além dos laços da carne. Lembra de São José. E do sangue, para acolher também crianças de outras famílias, oferecendo-lhes quanto seja necessário para a sua vida e seu pleno desenvolvimento. No outro slide é exatamente isso, só que estava maior, tá? Então por isso que eu pulei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, vocês conhecem o Dom Odilo, né? Eu sempre coloco essa foto, porque o pessoal não achar que eu sou um louco que veio da internet e estou falando coisa na minha cabeça. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está em carta apostólica e no catecismo. Se eu falar alguma coisa fora disso, para e taca a cadeira lá de trás da minha cabeça e fala, sai daqui, seu demônio, e eu vou embora. Não tem problema. Ou vocês me corrijam, porque às vezes, né? Então aqui tem uma outra exortação apostólica, que o Papa também aborda essa questão, né, do acolhimento. Aqui, ele fala, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo para vocês, tá? Acolhimento de órfãos ou abandonados, enquanto essas crianças... acolhimento de órfãos ou abandonados, enquanto essas crianças encontram o calor afetivo de uma família. Podem fazer uma experiência carinhosa de paternidade de Deus. Agora eu quero parar aqui. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de gente que tem dificuldade de rezar o Pai Nosso porque tem problema com o pai. O pai aqui. O pai aqui. Com o pai aqui. Um monte de gente. Tem um monte de gente com problema com Nossa Senhora porque tem desafeto com a mãe, não resolveu até hoje. Tem muitos santos, né? Principalmente quando agora, né, tem se falado bastante de São José, da consagração a São José e tal. E tem alguns santos, como Santa Teresa d'Ávila, que tinha São José como seu santo de devoção. Tem coisas belíssimas escritas. Depois vocês procuram, belíssimas. Belíssimas. Um tesouro da igreja. Que às vezes fica oculto porque a gente não vai atrás. Aqui tem uma foto de uma jovem, é uma jovem, né? Que entrou para o Carmelo em clausura. Clausura. Que me deu um motivo para uma jovem de 22 anos, linda, perfeitamente de saúde, entrar para um Carmelo em clausura.
Não faz sentido. Não faz sentido, não tem razão. Para o mundo hoje não tem razão. Mas Deus chamou ela. E por que Deus chamou ela? Porque essa jovem, ela foi adotada quando ela era pequena. E a família dela, né, com todo carinho, com todo amor, com todo jeitinho, foi mostrando pedaços de céu para ela. Ah, então isso quer dizer que se eu vou adotar, aí a criança, eu vou na missa com a criança, vou rezar, tal, tudo isso significa que a criança vai virar um padre ou vai virar uma carmelita, uma freira, um missionário? Não. Mas você está fazendo o seu papel de cristão. Você não recebeu o batismo? Você não recebeu as boas-aventuranças? Você não recebeu a promessa? Passe para frente esse tesouro. Ah, mas meu filho vomitou tudo isso. Aí é uma outra história. A sua parte você fez. A sua parte você fez. Vamos lá. Tá acabando, gente. Calma aí. Não dorme, não. É isso que eu estava falando no começo, né? Como podemos dizer que a adoção é a segunda opção, se fazer a vontade de Deus é sempre a primeira? Quantas vezes eu já escutei isso, tá? De pessoas falando assim para minha mãe: ah, seu filho é de segunda categoria, você é uma mãe de segunda categoria, a sua vocação materna não é, como é que se diz? Não é válida, né? Não é original. Pelo contrário. Se você se dispôs a fazer a vontade de Deus, é claro, existe uma outra coisa aí que chama liberdade. Deus não vai chegar lá na sua casa. Ah, então, ontem você escutou o Bruno falando sobre adoção. Ah, vamos lá pegar 5 crianças no orfanato e bater. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não estou aqui para convencer. Eu não convenci o Miguel de adotar. Não convenci eles a adotarem. E também não vou convencer ninguém aqui. Não sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Eu estou só falando o que a igreja já tem falado há muitos séculos. E por algum motivo todo mundo esqueceu. É só isso. Peraí. Ah, então. Era isso que eu falava. Qual é o sentido da adoção? O Papa Francisco falou aqui, de novo. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. O que a gente tem visto hoje? Os padres estão aqui, eles não me deixam mentir. As pessoas que querem ter filho, é óbvio, existe ali o desejo materno e paterno, existe ali a vontade de ser pai e ser mãe, mas elas querem, porque, ai, o meu bezerro de ouro, meu filhinho, ai, nossa, que coisa linda e tal. Ótimo, que maravilha que Deus colocou esse desejo no seu coração. Quantos casais, gente, infelizmente, eu já não encontrei que adotaram, eu estou falando de casais católicos, tá? Não estou falando de gente que não é católica, não. Católico, que adotaram a criança. E aí, vai batizar? Ah, não, quando ele crescer, ele dê o que ele quer. Como assim, cara? E tudo que Deus fez na sua vida e tudo que você viveu foi uma mentira? Já esqueceu? Não valeu mais nada? Então, é isso que a gente quer, que eu quero trazer para vocês. Que a adoção é ser família? Com certeza. Mas a gente tem que ter um olhar focado para onde que a gente quer levar os filhos. Para onde que a gente quer levar os nossos filhos. Se é que a gente acredita nisso, né? Senão a gente está vivendo num mundo de fantasia. Eu falei da caridade, né? E o padre falou esplendidamente lá no final da missa da caridade. Entendam, gente. A palavra caridade hoje é o que eu falei. As pessoas entendem caridade como um assistencialismo social. Não é essa a função da palavra caridade para nós que somos cristãos. Ela tem um outro sentido. Então, aqui, quando eu falei que a adoção não é caridade, é no sentido de assistencialismo. É claro que ela é caridade, é claro que ela é. Muitas famílias que não têm filhos, certamente gostariam de ter um através da adoção. Então, vamos em frente, criamos uma cultura da adoção, porque as crianças abandonadas sozinhas, vítimas de guerra e tantas outras coisas, elas precisam desse acolhimento espiritual, e materno, paterno e tudo mais. E por fim, antes da gente só fazer o debate aqui, rapidinho, eu queria falar sobre a entrega legal, que eu estava falando com o Ricardo aqui no começo, O que é a entrega legal? E essa é a grande sacada que a igreja tem hoje. A entrega legal, ela foi uma lei feita, tá? Já é uma lei concreta, que ela é feita onde a mulher pode manifestar, desde o momento que ela sabe que ela está grávida, até um mês depois que ela tem filho, que ela quer entregar esse filho para adoção.
Isso não é crime, tá? Essa mulher tem todo um respaldo psicológico dado pelo Estado, psicológico, financeiro, de saúde, para que ela consiga levar essa gestação até o final e para que essa criança consiga ir para uma família. Ah, Bruno, qual que é a diferença na entrega legal para a adoção, como foi a sua, por exemplo, né? Como foi a de tantos? É que a adoção, vamos dizer assim, convencional, às vezes a criança fica lá 3, 4, 5 anos, porque precisa destituir da família de origem, do tio que está lá e tudo, entendeu? Na entrega legal isso não acontece. A entrega legal é assim, ó. A mãe, ela vai manifestar o desejo de não ficar com a criança por qualquer motivo. Beleza, ela vai até o fórum e isso ocorre em sigilo. Quando a criança nascer, ela vai ter todo o respaldo psicológico, médico, financeiro. Quando a criança nascer, ela já vai para uma família que está habilitada a adotar. Tipo assim, com, sei lá, 20 dias de vida, entendeu? Ela já vai para uma família. Na adoção convencional, vamos dizer assim, só para vocês entenderem a diferença, o que acontece? A mãe, muitas vezes, aborta a criança, né? A criança não chega nem a nascer. Quando isso não acontece, a criança vai para um abrigo e aí ela é destituída da família. O que é destituição familiar? O juiz entende que a mãe não quer a criança. Aí ele tenta o pai, ele tenta a tia, ele tenta o tio, ele tenta o avô, ele tenta o papagaio, ele tenta o cachorro, e a criança está lá, entendeu? Está lá. Então a entrega legal é algo que, por exemplo, a pastoral familiar é muito importante saber, porque às vezes pode chegar uma jovem, uma mulher nessa situação, né, e vocês falam, mas tem entrega legal, tal, não sei o quê. Depois eu vou passar para o Ricardo um documento oficial, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem todos os telefones, tudo, mas vocês, como pastoral, podem também fazer esse primeiro, né, contato, esse primeiro acolhimento e acolher essa mulher com certeza. Oi. Nesse caso, além de não precisar esperar a família que vai ficar com essa criança é uma família que, no caso, ou não, essa família também tem que ter passado por um processo que está no lugar dela. Não, perfeito, é isso. A criança que, no caso da entrega legal, né? A criança que nasce, ela vai para uma família, mas essa família, gente, ela tem que ter passado pelo processo de adoção. Então, a família, né, que vai adotar, ela passa por um período de formação, vamos dizer assim, né, de habilitação. Então, ela vai lá, então ela tem o tempo de discernimento, ela vai ver... tem uma ficha, né? Eu não gosto muito desse, parece que a gente está escolhendo um hambúrguer no mercado, mas os pais têm que colocar lá, isso que é menino, que é menina, quantos anos, se aceita com deficiência, se não, tal. Esse é o caso convencional. Mas na entrega legal, os pais também fazem isso. A diferença da entrega legal para adoção é que os pais são habilitados já e a criança já vai para a família, ela não vai para o abrigo, né? E na outra adoção não, a criança fica lá 5, 6, 18 anos, às vezes sai do abrigo sem família. Então essa que é a grande sacada da entrega legal. E a lei da entrega legal, ela evita a prática do abandono, né, de recém-nascidos, os maus tratos, e ela tem sido algo, eu comentava isso com o Ricardo, ela tem sido algo que os abortistas, utilitaristas, feministas, istas, eles têm batido muito nisso. Porque poucas pessoas conhecem essa lei. Pouquíssimas pessoas no Brasil ainda conhecem essa lei da entrega legal. Quando as pessoas descobrirem essa lei, pode esperar que vai ter partido que gosta de aborto se mexendo, se revirando para derrubar essa lei. Mas pode ter certeza absoluta. Então, assim, nós precisamos estar com isso assim, cravado no nosso coração sobre a entrega legal. De 2000, olha que coisa interessante isso. De 2022 até hoje, 2024, 564 crianças foram por entrega legal. Então a mãe manifestou o desejo de não ficar com a criança, o Estado deu todo o paramento para que essa mulher levasse a gestação até o final, a criança nasceu, já foi para uma família e seguiu a vida. Ou seja, tá? É que eu não coloquei aqui, mas de 570 mulheres, que foi o dado que eu levantei, né? De 570 mulheres, 564 resolveram não abortar.
Ou seja, por que hoje a gente tem um número tão expressivo de aborto? Porque as pessoas não conhecem isso. As pessoas não conhecem isso, né? Porque a partir do momento que a mulher ela tem todo o respaldo financeiro, psicológico e médico para ter a gestação, não tem motivo. E às vezes tem acontecido isso muito. Algumas freiras, algumas casas de defesa da vida, o que tem feito, né? Às vezes a mulher, ela mora com um cara que bate nela, né? Ela não pode ficar lá. Então as casas pró-vida têm pego essa mulher, acolhido essa mulher na casa pró-vida para que ela passe os 9 meses de gestação, né? E entregue a criança. Agora sim, vamos lá. Me digam aí, quais são as dúvidas de vocês com a adoção? Vamos tentar criar um paralelo aqui. Bom, eu vou tentar me fazer entender da melhor forma possível. Eu sou veterinário, eu trabalho na prefeitura e tem muita campanha para adoção de animal. Vem, adote animal, é tudo de bom. Tem campanha para adotar animal idoso. A prefeitura dá muito enfoque isso nas páginas dela, da Secretaria Municipal de Saúde. E eu não vejo, a gente não vê, você acabou de falar, esse mesmo enfoque na adoção de crianças. Evidente, tem toda a diferença entre animais e os homens, e nós. A pergunta é, existem limitações éticas para que essa propaganda entre aspas, né, mas essa divulgação da adoção seja feita? Então existe uma limitação ética ou é má vontade mesmo? Não, limitação ética, né, falando em ética, defesa da vida, dignidade humana, não. Pelo contrário, o que deveria se fazer mesmo era se divulgar essa possibilidade de adoção para que a criança tivesse uma família. Todo mundo tem o direito de ter uma família, de ter uma casa, de ter uma mãe, um pai, papapá. Por que não é divulgado? Aí agora vem algo complicado para a gente abordar aqui que talvez não dê tempo. Existe toda uma engenharia social para que essa mensagem não chegue. Por exemplo, hoje para você fazer uma fertilização in vitro, estou dando um exemplo aqui, tá? Para você fazer uma fertilização in vitro, custa aí, vamos colocar, vai de 30 a 50 mil reais. É um mercado muito lucrativo. Para você fazer um aborto, é um mercado muito lucrativo. Então não é um interesse, e para o Estado também não é um interesse divulgar isso, porque a criança, ela custa muito para o Estado. Ficar no abrigo custa muito ao Estado, né? Manter a criança lá. É claro, se vocês forem no abrigo, às vezes tem abrigo que é legal, é bem bonitinho, é bem considerado, mas tem abrigo que nitidamente você vê que o recurso não chega lá, né? O recurso é pago, não chega lá. Por que não chega lá? Aí é uma outra conversa que a gente tem que ter. Então eu vejo que é um interesse político, né, e utilitarista também, né? Então existe uma engenharia por trás que não quer que isso aconteça. Imagina, ó, hoje a gente tem 35 mil crianças disponíveis para adotar, certo? Hoje. Quantos católicos tem só no Brasil? Alguém sabe, assim, mais ou menos, de cabeça? Sei lá. 50%. Alguns milhões. Para 34 mil é uma conta que não fecha, você concorda? Se os casais se abrirem. Então, assim, é também vendido uma propaganda. Você pode ver que isso acontece em toda novela. O filho adotivo na novela, o que é? É o problemático, é o que briga, é o que vai mal na escola, é o que foge, é o que... Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, se criou uma persona da adoção e do adotivo que hoje as pessoas não querem ter esse problema, entre aspas, entendeu? Não querem esse problema. O que o Miguel, a Fernanda e o Felipe fizeram, sabe o que foi? A mesma coisa que Verônica fez. Cuidar de Cristo chagado. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Porque não é vendido, divulgado, né? Vamos colocar assim, dessa forma. É divulgado de uma outra forma. Que você vai ter problema, seu filho vai se revoltar, vai virar um sei lá o quê. Entendeu? Então, exige uma engenharia pesada, principalmente nos Estados Unidos, sobre isso. 108 milhões e 500 mil católicos do Brasil. Fazendo uma conta aqui de cabeça, pelo que eu sei, 1% dos casais hoje, desses 108 milhões, são inférteis. Tem problema de fertilidade. Sabe quantos vão recorrer à adoção?
Chutar 10 é muito. Porque o que é mais fácil? E tem uma coisa assim que eu falo, que é um pouco pesada, mas ela é verdade. Sabe qual que é a diferença da FIV para adoção? Tem toda a questão que os papas já falaram, da defesa da vida, da ética, da manipulação. Mas tem uma outra coisa que é muito mais simples, qualquer pessoa aqui vai conseguir gravar isso e entender. Sabe qual que é a diferença? Na FIV você se coloca no lugar de Deus. Eu sou Deus. Então eu vou querer uma menina de olhos azuis, e a mãe vai ser americana, porque aí ela vai ter os traços. Você virou Deus. O que acontece na adoção? Eles estão aqui, eles são testemunha, não precisam mentir. Você é apenas uma criatura que está ali vendo a obra de Deus. E falando, eis-me aqui, Senhor. Então essa que é a diferença, entendeu? Então eu acho que é um pouco disso. Sabe? Oi, eu só queria falar quando você falou de adoção, tem também a adoção consensual, que é o que aconteceu com nós, onde a família ela entrega para uma determinada família, onde ela deve ficar com aquela família. Então, no caso, a genitora ela entregou para mim, então nem pensavam que ia adotar uma criança que fazia parte dos seus planos. Mas ela deixou claro que daria criança para mim. Então, assim, teve todo um processo burocrático. Cansativo. Quando eu fui por lei, uma fila de adoção, e a mãe teve todo um lugar, teve 5, 6 audiências na época, para provar que não. Ela queria deixar a criança comigo. Eu só queria falar que existe esse tipo de... Não, bem lembrado. Perfeito, bem lembrado. E uma outra coisa que você acabou de me lembrar, que é muito importante também, gente. Assim, hoje um casal para adotar, ele leva em média 4 de 5 anos. É muito tempo. Só que o que a gente tem testemunhado, Miguel e o casal ali tem testemunhado com as crianças, eles não vão me deixar mentir. Pergunta se ele não começou a rezar mais. 5 anos? Gente, humanamente é impossível uma pessoa ficar 5 anos esperando alguma coisa, frustrado, chorando e com perseguição. A perseguição é fundamental. Você quer saber se é uma coisa de Deus? É muito simples. 2 coisas. Olha os frutos. Tem perseguição? É de Deus. É de Deus. E como esses casais são perseguidos. E quando eu falo perseguição, não é perseguição de gente de longe não, viu? É de pai que não aceita. Eu vou ser neto, né? É de mãe, é de irmão. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a experiência que a gente tem tido nesse apostolado é o quê? Os casais rezam mais, os casais começam a ir mais na missa, porque eles precisam se alimentar, porque como é que você vai suportar tanto tempo de caminhada sem Eucaristia? Não tem como. Se confessa melhor. O casal no tálamo, né? Nupcial, é outra coisa. Porque também não adianta você adotar, o seu marido quer e você não quer. Não, tem que ser unitivo e procriativo. Não difere do biológico. Tem que ser. Então, a experiência de relatos que a gente tem visto é essa. Né? E a gente usa muito a narrativa dos adventistas em relação às crianças abandonadas em áreas de adoção. Mas quando a gente começa a pesquisar os números de adoção, nós percebemos que para cada criança disponível para adoção, tem 8 casais aguardando para adotar aquela criança. Então, essa narrativa de ter muita criança abandonada não tem um motivo, porque é observar o Estado para poder disponibilizar essas crianças. Elas ficam ali anos para conseguir estar pronta. E essa questão também, eu tenho dificuldade de ver, meu marido tem dificuldade de ver uma série de filhos há mais de 5 anos. Então, essa questão entre filhas e filhos, jovens e adolescentes, uma vez eu chorando, nossa, tem tanto filho, tem tanto filho, e Deus vai dar o coração. E nesse momento, uma criança chorando também. Perfeito. Só que eu vou ser sincera, eu tenho medo. Ótimo, mas isso é bom, isso é bom. Eu vou... Eu já não sei, a criança minha
eu não conheço pai, mãe, e essa mãe sentiu uma barriga, rejeitou a criança. Então, toda essa desinformação que teria em relação à adoção, que é uma experiência. Claro. Não, claro. Então, eu acho que isso que você faz, esses casais fazem, aqui mostrando as crianças, segurando para chorar. Não, pode chorar, choro é bom. Porque não chega informação das pessoas. Tem preconceito em relação a isso. Você tocou, eu já vou finalizar, tá, gente? Que eu sei que já estamos 1 hora aqui falando, eu vou finalizar. Você me lembrou de uma coisa muito sábia agora. Teve uma vez que uma mãe falou assim pra mim, ela estava numa situação parecida com a sua, assim, estava bem fragilizada com a questão da infertilidade, o casamento estava complicado e tudo mais, sei que lá. Ela falou assim, Deus não me ama. Ela falou, Deus não me ama. Eu falei assim, Deus te ama. Se Deus me amasse, Ele não me daria a fertilidade. Eu falei, mas Deus não dá infertilidade para ninguém. Isso é uma mentira que o demônio colocou na sua cabeça. De que Deus não te ama, de que a sua história está errada, de que Deus não está contigo, e bababá, e bababá, e bababá. Aí ela falou assim, mas se Deus... eu entendo porque ela estava numa situação muito coisada. Eu falei, mas se Deus existe, por que tem tanta criança abandonada aí? Eu falei, porque Deus quer ver a sua liberdade em responder esse ato. Aí ela, ela ficou travada assim. Deus não vai te obrigar a nada. Mas Deus permite situações. Gente, a gente é livre. Eu estou falando hoje isso aqui, amanhã eu posso ir chutar a cruz e negar tudo isso aqui que eu falei. Pode acontecer com qualquer um. Não se enganem. Não se enganem. Vigiai. Não é essa a palavra? Vigiai. Então é vigiai. E o que eu tenho visto, assim, que você tocou num ponto cirúrgico, que você falou assim que você tem medo e tudo mais. O que São José fez? O quê? Ela está grávida? Perna para que te quero. São José. Depois, claro, né? Tem toda a história da salvação. Mas você está entendendo como o demônio também é agiloso? Deus não te ama. Você não pode gerar, tá vendo? Como Deus não te ama. Então, assim, nós temos que ser espertos nessa hora. Nós temos que ser espertos. E Deus realmente vai criar ou proporcionar situações para responder isso daqui, ó. A nossa liberdade e o nosso amor. O quanto você vai amar, sei lá. Deus está derramando a graça. Você vai ser uma tampinha, você vai ser um balde, você vai ser uma piscina olímpica, você vai ser um oceano pacífico. Aí é a sua liberdade. Isso é ser santo. Responder livremente à gratuidade do amor do Senhor. Não por obrigação. Porque se virar uma lei, não dá para cumprir. Não dá. Eu acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta? Maravilhoso essa história. Imagina. Na verdade, eu gostaria de contribuir com a fala da Camila também, porque abordando a área psicológica. E assim, Camila, as crianças provavelmente vão trazer Isso. um traço de rejeição, sim. Mas muitos de nós também, muitas vezes, eu, pelo menos, quando fui pegada por segundo, além de desempregada, antes de ter, meu Senhor, meu Deus, não posso estar grávida, não é possível. Então, por que o traço de rejeição, aqueles que estão gerando, aqueles que dão a adoção, dá mesmo? Eu já atendi muitas mães, crianças adotadas. Isso que eu quis passar essa experiência. Porque traumas, todos estamos passíveis. Uma vez levantaram no congresso, o pai, a mãe, e perguntou para a Freud, mas diante de tudo isso que você está falando, que pode traumatizar o meu filho, o que eu tenho que fazer então para ter um filho saudável? Psicologicamente falando. Aí, Freud respondeu, não se preocupe com isso, porque tudo que você fizer vai dar errado. E qual é a mensagem? Nós não somos deuses. Nós temos todos os
dia, saindo da cama e buscando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E, por exemplo, uma que me matou muito, uma criança que me matou muito, adotada, eu estava atendendo ela em psicologia infantil, ludoterapia. O problema daquela criança era a mãe que adotou. E a mãe que adotou queria que essa criança fosse a perfeição que ela sonhou e idealizou de um filho uma vez. Criou um bezerro de ouro, né? E na grande maioria das vezes, pela minha experiência, isso é que atrapalha a adoção. Então, só a gente refletir sobre alguns pontos e conhecer algumas coisas da área da psicologia, e esse medo pode ser afastado. Não, ótimo. Deixa eu só complementar com uma coisa que você falou que é muito importante. Eu esqueci de contar para vocês um fato. Quando eu tinha 16 anos, eu tive essa mesma crise que ela falou. Eu quis conhecer minha mãe. E por quê? O que aconteceu? Eu trabalhava de office boy no centro de São Paulo e via muito menino de morador de rua, cheirando cola e tal. E, meu, se esse cara for meu irmão, e ele não teve a mesma sorte que eu tive, né? De ser batizado, de estar na igreja, ter um pai, ter uma mãe. Então, eu entrei em crise. Quero conhecer meus pais, quero conhecer meus pais, quero conhecer meus pais. Meus pais, minha mãe, principalmente com a sabedoria, vamos lá, vamos atrás. Porque isso é importante para ele, vamos lá. E eu fiz isso também para dar uma testada até onde que eles iam, entendeu? Deixa eu ver se eles me amam mesmo. Deixa eu ver aqui até onde eles vão por mim, né? Aí, só que meu pai falou, eu falei 6, meu pai falou assim, truco. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Agora eu vou ter que ir, né? Caraca. Né? E meu pai, não, vamos entra no carro, vamos lá. Chegou lá na casa da minha mãe, não é uma casa, é um barraco, né? De madeira, de alvenaria. Meu pai falou, olha, fica à vontade, o seu tempo, vai lá, tal, não sei o quê. Quando eu fui bater na porta da casa da minha mãe, tá aí, ó. Eu lembrei exatamente dessa cena aqui. Eu falei, peraí, quem é minha mãe? Bom, por primeiro é Nossa Senhora. Essa nunca me abandonou, tá desde a minha criação lá. Né? Isso já foi uma coisa assim, não sei explicar, gente, tá? Foi uma coisa de momento. Segundo, eu falei, a minha mãe, essa mulher aqui, ela deu a vida por mim. Porque ela aguentou 9 meses de gestação, sofreu as dores do parto, provavelmente sofreu muitas humilhações, foi abusada, então há amor nela também, há as virtudes naturais nela. Né? Por mais que ela não acredite ou tal, há algo que a fez, né, sustentar ali. A minha mãe é aquela que está lá em casa, que ficou comigo acordada, que me deu remédio, que cuidou de mim, que me deu bronca, tá entendendo? Então, assim, todos nós, isso não é só filho adotivo, tá? Inclusive, todos nós aqui somos adotivos. Todos nós. Todos. Se você não entendeu isso, você não entendeu essa forma. Você não entendeu que é filiação divina. Todos nós. Qual que é o drama que eu falava? Nós sabemos quem vai vencer no final. Qual que é o problema? Nós esquecemos quem nós somos no meio do caminho. Você esquece de quem você é filho. Você esquece que você tem uma mãe. Você duvida da paternidade do seu pai. E um monte de vezes. Né? E quando você tem essa busca dentro de você. Né? Nós nascemos com o pecado original. Então a gente carrega a morte dentro da gente. Por isso que eu estava insistindo com vocês no começo. Por isso que precisa batizar as crianças. Porque sem o batismo, eu não consigo ressignificar. Onde que está Deus na minha história sem o batismo? Deus é louco isso, entendeu? Pô, eu não escolhi para ser rejeitado. Primeiro que eu não escolhi para nascer. Segundo que eu não escolhi para ser rejeitado pela minha mãe. Aí minha mãe é abusada. A minha mãe não quer ficar comigo. Cadê Deus aí? Entendem o que eu estou querendo dizer? Sem a graça do batismo, gente, fica muito difícil para o filho adotivo ressignificar a história dele. O Senhor vai dando isso, é uma graça pouco a pouco, do entendimento da história dele e do entendimento da história de salvação que você está participando, né, como pai, como mãe, e ele também. Então a experiência que eu tive ao buscar a minha mãe biológica foi essa. E era isso que eu falava no começo. Depois eu tinha uma dificuldade imensa com Nossa Senhora, mas muita. Eu não gostava nem de ver imagem. Eu tinha muita dificuldade, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tinha muita dificuldade, porque estava enraizado na rejeição da mãe biológica. Como que eu ia superar isso sem o batismo? Eu não sei. Sabe? É muito difícil. Assim também como é o papel do pai. Está aqui, ó. É o papel da mãe e... Cadê? O papel do pai?
Ah, acho que não vai dar para ver. Não vai dar para ver, mas é uma imagem, ali é uma imagem de São José com o menino Jesus no colo, e a família ocupa um papel central em nossas vidas. É a base para a construção da nossa identidade, valores, vocações e eu diria até santidade. Porque se você não tiver um pai que não te ensina a rezar, se não tiver uma mãe que te ensina a rezar, o Senhor dará um jeito, com certeza, mas concorda que fica muito mais difícil? Mas assim, a minha intenção não é que vocês saiam amanhã e adotem 5 crianças. Se o Senhor te chamar a fazer isso, aí vai ser uma conversa sua com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Mas o importante é também que vocês, né, eu sei que vocês são pessoas de oração, nós temos a pastoral familiar aqui, que vocês rezem por essas famílias, gente. Rezem por essas famílias. Rezem por essas crianças, sabe? Rezem por essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, que foram abusadas e tudo mais. Rezem por elas. Porque o combate, gente, eles, muito mais do que eu, né, trocando um pouco o olho da fechadura, eles podem falar para vocês o combate que é. Gente, não é fácil. O demônio, você acha que o demônio vai ficar feliz? Oba, o Miguel e o Felipe e a Fernanda vão adotar 4 crianças e batizar. Você acha que o demônio vai ficar, que legal, obrigado? Óbvio que não. É óbvio que não. Né? Então existe um combate muito grande disso daí. Então é importante que vocês rezem também. Né? Eu vou passar para o Ricardo um e-bookzinho, né? Coisa simples, falando sobre a entrega legal, como vocês podem ajudar essas mulheres, né? Principalmente a pastoral familiar. E também é importante que a pastoral dos noivos falem na abertura à vida da adoção, tá? Porque o padre ele faz 3 perguntas no casamento. Aceita os filhos que Deus te enviar? Sim, ele não coloca a condição. É claro que, né, a fertilização in vitro, tal, não sei o que, não é aprovado pela igreja, mas ele não coloca a condição. Eu estou crescendo aqui, não as imagens da pastoral familiar, de nós vimos isso na escola passada. O seu posicionamento, não só no seu pessoal, mas tem essa militância, no bom sentido da palavra, a adoção de crianças. Pares homoafetivos. Por definição, um casal filho, homem e uma mulher. Mas por 2 pessoas homossexuais. Na escola da sala de estudava, teve uma festa da família. E foi utilizado como família uma criança com 2 homens, 2 pais. E eu fiquei tentando montar um meio nacional para pensar direitinho. Sabe, é difícil porque o argumento você prefere ter um filho, não desses pais, não conversa, você prefere que essas crianças não fiquem com a mãe. E é difícil sair dessa argumentação. Aí tem 2 pontos, tá, gente? A pergunta que ele fez é fantástica, eu sempre recebo essa pergunta mesmo. Eu já fico esperando alguém fazer. Primeiro, eu jamais vou falar algo que a igreja não fala. Eu prefiro perder minha cabeça em praça pública ou aqui no esgoto do que ir contra a igreja. Então, por aí vocês já conhecem o teor da minha resposta. Segundo, uma criança que é adotada por um par homoafetivo pode ser batizada? Pode. Não existe impedimento dela ser batizada dela, criança, que culpa que ela tem? Se ela pudesse, e com certeza isso se você levantou um ponto fantástico. Esse é um debate de alguns artigos que eu tenho escrito com outras pessoas, que a gente saiu perguntando nos abrigos se as crianças queriam ser adotadas por pares homossexuais. 99% não querem. 99% não querem. Eles querem ter um pai e uma mãe. O que está acontecendo dentro do abrigo para que isso avance, né? Eu não sei se a assistência... Eu tenho uma outra moça que ela fez uma adoção tardia. A menina tinha 15 anos quando ela adotou. E ela conta, tem isso lá no meu canal do YouTube, ela fala assim, a tia do abrigo falou assim, se você não escolher esse casal homoafetivo, você vai ficar aqui para sempre. Então também há uma pressão em cima da criança. E é a mesma coisa, imagina assim, vou colocar um contexto. Você está 6 meses lá vagando no deserto. Se eu te entregar essa jarra aqui, cheia de água suja, você não vai tomar? Você está com sede? Você não tem outra opção? Você vai tomar. Você nem sabe que existe outra opção. Né? Então,
Esse é um problema. Nós temos que lutar assim para seguir o exemplo da família de Nazaré. Jesus quis ter um pai e uma mãe, não foi à toa, né? Então esse argumento que ele usou é assim, eu acho que você poder, né, se alguém passar por isso ou tiver uma outra não, responda com uma outra pergunta. Mas o que a criança quer? Porque muitas vezes não é perguntado para a criança, é empurrado para a criança. Eu, como filho adotivo, digo, eu preferia morrer no abrigo e ser batizado do que ter 2 pais ou 2 mães. Eu, Bruno, filho adotivo falando. Porque eu tenho o direito de ter um pai e uma mãe que já me foi negado. Essa que é que o pessoal não pensa. Então quer dizer que eu fui negado pela minha mãe biológica. Não conheço meu pai porque ele é um abusador. Você quer que eu reviva a rejeição não tendo um pai ou não tendo uma mãe? Não tem lógica. Entende? Se você perguntar para a criança não vai querer. Mas há uma engenharia social, exatamente, essa é a palavra que eu estava procurando. Há uma engenharia social para empurrar isso. E cada vez mais, eles participaram dos grupos de adoção. Os pares homoafetivos, tem um casal católico, tem 15 pares homossexuais adotando. Por uma questão óbvia, eles não podem gerar, né? Obviamente. Mas a questão é, o que está acontecendo que nós católicos, que professamos uma fé, que cremos, que vamos à missa, que comungamos, que confessamos, o que está acontecendo com a gente que a gente não está olhando para isso e não está, não digo nem adotando, mas ajudando outros casais a entender o que é a adoção? Lembra que lá no começo eu falei que a adoção tem que começar no batismo? O batismo não vai ser privado da criança. O padre está aqui, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. É um assunto muito delicado. Isso eu estou assim, passando a pinceladas por cima. Mas entende? Como é que você vai explicar para uma criança que foi batizada que Nossa Senhora e São José viveram castos, se nem os pais vivem isso? Os pais, né? O par vive isso. Entende a confusão que é isso? Então, assim, você coloca a criança numa situação muito complicada, de fé. Isso não impede, uma vez eu perguntei isso para o meu catequista, né? Um padre espanhol, agora está na Espanha, um padre Marcos, lá da Santo Antônio do Limão. Eu falei, mas padre, um pai que adotou, essa criança, ela pode ser santa? Ele falou, plenamente. Não há impeditivos. Ele não sabe quais são os caminhos que Deus vai usar, porque a criança, que culpa que eu tenho de minha mãe ter sido abusada e eu ter sido rejeitado por ela? Não tenho culpa nenhuma. Minha mãe me concebeu sem pecado. Aquela parábola, quem que pecou? Os pais ou ele? Porque ele nasceu cego. Que culpa que eu tive, entendeu? Essa criança, nessa situação, também não tem, muitas vezes ela também não tem culpa, que é empurrado para ela. Então é uma situação extremamente complicada. É por isso que a gente tem esse apostolado também. Por isso, porque esses casais, tinha alguma coisa católica? Não tem. Gente, se vocês vissem o tanto de mensagem de padre que eu recebo, de padre, de bispo, de padre, que o padre não sabe o que falar pro casal. Entendeu? Eu não tô aqui julgando o padre, não é obrigação do padre saber tudo, o padre não sabe tudo. Entendeu? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, a coisa tem uma dimensão, essa é a palavra que eu queria, que é muito mais complexa do que só adotar ou não adotar. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, assim, foi feito todo um trabalho para se chegar nesse ambiente que a gente está hoje. Então fica muito difícil hoje, né? Até para os casais que não são homoafetivos. Bom, pessoal, quero agradecer a todos. Só um comentário rápido, né? Quem deu a ideia dessa belíssima apresentação, o meu grande amigo Miguel, ele falou, cara, por que vocês não fazem uma apresentação sobre adoção? A minha reação no primeiro instante foi, pô, legal, tudo, mas, né? Aquilo não entrou na minha cabeça. Aceitei na hora, falei, então você vai fazer. Ele
gente possa levar essa mensagem para todos.